Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem incrível. A gente vai sair do mundo microscópico do nosso DNA, lá no coração das células, para chegar na diversidade toda que a gente vê por aí. Vamos mergulhar nessa complexidade? Para começar, pensem comigo numa coisa que parece até um paradoxo, né? Cada célula do nosso corpo, seja um neurônio lá no cérebro ou uma célula muscular, carrega exatamente o mesmo manual de instruções genéticas. Então, como pode? Como elas se tornam tão diferentes, tão especializadas? Essa é a grande pergunta que vai guiar a gente hoje. E olha só, a resposta para essa pergunta não está no código em si, mas em como esse código é lido. É aqui que entra a tal da regulação da expressão gênica. É aí que a mágica da especialização das células realmente acontece. Uma analogia que eu gosto muito é pensar no genoma como um livro de receitas gigante. Todas as células do corpo têm o livro completo, certo? Só que, por exemplo, uma célula do fígado vai ler só os capítulos de desintoxicação, enquanto uma célula da pele foca nas receitas para produzir queratina. A fonte de informação é a mesma, mas o uso é super seletivo. Tá, mas como é que essa seleção de capítulos acontece na prática? É aí que a gente entra no que podemos chamar de painel de controle genético. Pensa num sistema super sofisticado, cheio de interruptores, que decidem o tempo todo quais genes vão estar ligados e quais vão estar desligados numa célula. E o primeiro nível de controle, gente, é físico, o que é fascinante. O DNA não está lá solto, boiando no núcleo, de jeito nenhum. Ele é todo enrolado, compactado numa estrutura 3D super complexa, que a gente chama de cromatina. A própria forma como ele está empacotado já diz quais genes estão acessíveis e quais estão escondidos. E o mais legal é que esse pacote não é fixo. Existe um processo chamado remodelamento da cromatina, que é basicamente como abrir e fechar gavetas. Para um gene ser lido, a cromatina precisa se afrouxar ali, deixar o DNA exposto. Depois que não precisa mais, ela se compacta de novo e esconde o gene. É um controle de acesso, sabe? Super fundamental. Então, resumindo a ópera, o caminho todo, de um gene até virar uma proteína que faz alguma coisa, segue estes passos. Primeiro, o acesso ao gene, com a cromatina se remodelando. Segundo, a transcrição, que é copiar o DNA em RNA. Terceiro, o processamento, onde esse RNA é editado. E por último, quarto passo, a tradução, que é quando o RNA guia a produção da proteína. E o ponto-chave é, cada um desses passos é um ponto de controle para a célula. Certo, mas quem são os dedos que apertam esses interruptores? Bom, na maioria das vezes, são umas proteínas especiais, chamadas fatores de transcrição. Elas são tipo especialistas, reconhecem umas sequências de DNA perto dos genes e funcionam como um sinal, liga ou desliga. São elas que executam as ordens da célula. Ok, agora que a gente já entendeu um pouco desse painel de controle molecular, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Como é que tudo isso se traduz nos padrões de herança que a gente vê nas famílias? Para começar, vamos revisar o básico, o clássico, a genética de Mendel. Olha só essa imagem. Isso é um heredograma, que é tipo uma árvore genealógica genética. Ele está mostrando um padrão de herança bem clássico, o que a gente chama de monogênica. Aqui, uma característica é controlada por um único gene. É tudo bem claro, bem previsível, seguindo aquelas regrinhas de dominante e recessivo que a gente aprende. Pois é, seria bom se toda a genética fosse assim, né? Direto ao ponto, preto no branco. Mas a verdade é que na biologia, a coisa raramente é tão simples. E, sinceramente, é isso que deixa tudo mais interessante. E é aqui que a gente entra no mundo da herança complexa. Aqui, uma característica não é resultado de um gene só. É como uma receita de bolo, sabe? Com vários ingredientes, que são os múltiplos genes, e ainda por cima, com a influência do ambiente, que seria a temperatura do forno, o tempo, tudo conta. Essa tabela aqui ajuda a gente a visualizar bem a diferença. Na herança monogênica, é um gene, um resultado do tipo sim ou não, ou tem ou não tem. Já na herança complexa, são vários genes criando um espectro contínuo. O ambiente influencia pra caramba e para prever alguma coisa a gente precisa de estatística, não de regras simples. Vamos pegar a altura como exemplo. Ninguém é só alto ou baixo. Existe toda uma gama de alturas, uma variação contínua. E quando a gente coloca isso num gráfico para uma população inteira, o que aparece? A famosa curva de sino. Esse é o retrato de uma característica complexa que é a soma dos efeitos de um monte de genes mais a influência do ambiente. E aqui tem um conceito que é super importante a gente entender direito, a herdabilidade. Muita gente confunde isso.
Herdabilidade não diz qual a porcentagem da altura de uma pessoa que veio dos seus genes. Não é isso. O que ela diz é, de toda a variação de altura que a gente veio na população, qual a fração dessa variação que a gente pode atribuir às diferenças genéticas entre as pessoas. É uma medida de população, não de um indivíduo. Isso é fundamental. Beleza, agora chegou a hora de juntar as duas pontas. A gente viu o painel de controle lá dentro da célula, ligando e desligando genes, e a gente viu como vários genes juntos criam essas características complexas. Agora vamos conectar esses dois mundos. A grande sacada é essa. Aquele painel de controle genético, com todos os seus interruptores moleculares, é exatamente o que cria essa paleta gigante e sutil de características que definem a gente. É a regulação fina de centenas de genes, o remodelamento da cromatina, a ação dos fatores de transcrição, tudo isso junto é o motor por trás da herança complexa. Ok, mas e daí? Por que isso importa tanto no nosso dia a dia? Bom, entender essa dança entre genes e ambiente é a chave para a gente entender e combater doenças super comuns, como diabetes, câncer. Permite que a medicina caminhe para algo mais personalizado, sabe? E, claro, ajuda a gente a avaliar nossos próprios riscos e tomar decisões mais inteligentes sobre a nossa saúde. E, para a gente fechar, quero deixar uma provocação no ar. Conforme a gente vai desvendando essa nossa complexidade genética, o que a gente está ganhando de fato? É tipo uma bola de cristal para prever o futuro? Ou é, na verdade, uma responsabilidade imensa de moldar esse futuro com as nossas escolhas, com o jeito que a gente usa esse conhecimento todo? É uma pergunta bem importante para a nossa era.